Amém? Glória a Deus, né? Estou aqui com meu amigo Armando Duarte, um companheiro evangelista, me acompanha há alguns anos e está conosco aí nessa jornada, impactando vidas e saqueando o inferno, né? Anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, companheiro, também peço que os irmãos também estejam orando por ele. Foi líder aqui da Adonep, do capítulo da Adonep, muitos anos aqui em Vila Velha, e graças a Deus muitas vidas se renderam ao Senhor pelo trabalho desses irmãos. Amém? Queria convidar aqueles que puderem a se colocarem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus, não ao homem, mas à palavra de Deus, que nós iremos ler no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. Estou acostumado lá, pastor, com a igreja, o local de reunião pequeno, eu não estou enxergando quem está lá atrás. Então, de forma muito carinhosa, eu sei que eu estou correndo o risco do pessoal assim ficar meio aborrecido comigo, que eu sei que crente, quando marca território, fala, esse lugar aqui, esse banco aqui é meu, não gosta de sair, né? Eu queria convidar carinhosamente, quem puder, que eu sei que alguns ficam mais atrás, porque vão sair de repente num determinado horário, enfim. Mas se você puder, vamos ajuntar as brasas aqui. Vem um pouquinho à frente, por gentileza. Eu gostaria de te olhar, de te ver, e eu tenho uma certa limitação, mesmo com óculos, então eu gostaria de olhar para os irmãos. Nós vamos morar no mesmo lugar, vamos morar no céu, fazemos parte da mesma igreja, a Igreja Universal de Jesus Cristo, o corpo universal de Cristo, e é um prazer para nós estar aqui e olhar para o rosto de cada irmão. Amém? Abriu aí a Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. Amém? Todos acharam? Uma dica está entre Gênesis e Apocalipse, né? Fácil. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Pai Celestial, nós te exaltamos pela oportunidade que temos de aqui reunidos invocarmos o teu nome e termos a certeza pela fé de que o Senhor está no meio do teu povo. Te exaltamos pelos louvores que foram entoados, porque expressam a gratidão da nossa alma, alma que foi remida pelo sangue de Jesus Cristo. Nós que somos e que fomos resgatados e fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós te exaltamos por essa oportunidade, por essa liberdade, como foi dita pelo pastor, de anunciarmos o Evangelho, de falarmos da palavra de Deus, das verdades que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Mas estamos aqui sedentos e não podemos sair daqui da mesma maneira. Já sabemos que o Senhor de forma poderosa tem nos visitado através do teu Espírito Santo, mas nós queremos aprender, nós queremos ser confrontados, nós queremos ser encorajados, renovados, de maneira que possamos caminhar e a cada dia estar mais perto do Senhor, daquilo que é o teu padrão, daquilo que é a tua verdade. Restaura os princípios, abençoa a nossa vida, e que de forma gloriosa o teu Espírito fale conosco nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor.
Queridos, é possível, acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui já tenham conhecimento desse texto e dessa situação que aconteceu com Davi e seus homens, esse infortúnio, esse ataque feroz. E eu gostaria que na exposição aqui das Escrituras você abrisse o seu coração de verdade e tentasse se colocar dentro de algumas situações que serão aqui faladas, que serão ditas aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz que Davi estava fugindo do rei Saul. Saul o perseguia. Interessante como são as coisas de Deus, porque no segundo ano do reinado de Saul, Deus confirmaria, isso está lá em 1 Samuel 17, Deus confirmaria o reinado de Saul. A vontade permissiva de Deus permitiu que Saul fosse ungido. Mas quando nós fazemos uma análise mais detalhada da chamada de Saul e a resposta de Saul à chamada, nós começamos já a enxergar de forma muito clara algumas falhas na chamada de Saul, na resposta dele ao chamado do Senhor. Então nós vamos ver que Saul chega em um momento, logo no início do seu reinado, que Deus dá uma ordem para Saul, e a ordem que Deus deu para Saul é que Saul lutasse, guerreasse contra os amalequitas e destruísse os amalequitas, porque essa era uma promessa do Senhor a Moisés. Porque quando o povo saiu do Egito e caminhou em direção à terra, os amalequitas deram com ímpeto sobre Israel. E Deus então, ali através do profeta Moisés, levanta Josué. Moisés sobe o monte para orar, e levanta Josué, e Josué com os guerreiros batalham na batalha que ficou conhecida como a Batalha de Refidim. E eles vencem aquela batalha, e a palavra diz que no memorial do Senhor ficou registrado: eu não me esquecerei de Amaleque, e haverá batalha entre o meu povo, do povo de Israel e Amaleque, de geração em geração. Isso foi lá na saída do Egito, no tempo da peregrinação pelo deserto. Entrou na terra, Josué entra na terra de Canaã, passa o ministério de Josué, passa o período dos juízes de Israel, aproximadamente 360 anos. Olha o tempo, vai percebendo isso, até que se inicia a monarquia em Israel, através do rei Saul. E Saul estava no segundo ano do reinado dele, quando Samuel deu uma ordem para ele, disse: você vai na minha frente, daqui 7 dias eu vou te encontrar, você me espera, porque no 7º dia eu vou chegar e vou sacrificar o Senhor, para que você lute contra os amalequitas. E a palavra diz que Saul, no início do seu reinado, ele luta contra os amalequitas, e depois ele precisava apresentar um sacrifício ao Senhor, e ele disse: daí 7 dias eu vou te encontrar. E Saul, muito precipitado, um líder que cedeu às pressões alheias, uma pessoa que tinha um déficit de personalidade, buscando uma compensação e reconhecimento, Samuel começa a demorar. Saul toma a decisão de sacrificar o Senhor, lembrando que a unção de Deus sobre Saul era unção de rei, não era unção de sacerdote. Mas um líder que não tem uma definição no Senhor, alguém, e esse líder, eu estou dizendo, você que é chefe da sua casa, você que exerce uma função de liderança no seu trabalho, que você não sabe o propósito ou não tem o propósito, isso é muito comum hoje, no meio cristão. Há pessoas que nós conversamos, perguntamos assim: qual é o propósito da sua vida na presença do Senhor? Quem é você em Cristo? E a pessoa às vezes fala: não sei. Por que você está aqui? Qual o seu propósito? Por que você está em Itapuã hoje, assistindo um culto aqui em Lagoinha? Porque Deus tem um propósito da sua vida. E tem um propósito agora, se prepare, tem um propósito também, às vezes você não se atentou para isso ainda, mas ele também tem um propósito através da sua vida. E nós precisamos entender isso, e Deus tinha um propósito na vida de Saul. Mas quando Saul, querendo buscar uma aceitação, um reconhecimento, um homem que acostumou desde o início
a exercer um tipo de liderança dependente do profeta, que parece até ser muito espiritual. Mas nós vamos entender que isso não era algo espiritual. Porque quando o profeta não comparecia, ele fazia as coisas da cabeça dele. E quando o profeta morreu, ele foi consultar necromante. Porque ele acostumou a tomar as decisões dele baseado em um relacionamento com o outro. Ele precisava da confirmação de outro. Enquanto que nós e que ele deveria construir um relacionamento direto com Deus. Eu pergunto, pastor, os irmãos, quantos salmos Saul escreveu? Nenhum, porque ele não tinha relacionamento com Deus. Quantos salmos Davi escreveu? Inúmeros, porque Davi tinha relacionamento com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Saul se apegou ao cargo e não construiu uma vida com Deus. Dependia sempre de alguém, de outrem, para tomar uma decisão. Isso é perigoso. Hoje, através do sacerdócio universal do crente, pelo nome de Jesus, pelo caminho que Ele nos consagrou, além do véu, nós podemos ir direto ao Senhor, construindo a nossa vida com Deus, através da nossa vida devocional. Eu não estou dizendo que você não tem que ser pastoreado, claro que você tem que ser pastoreado, mas você não pode viver só disso. E quando o seu pastor não puder te atender, e quando você tiver uma enfermidade, quando você estiver para acontecer um acidente, se você não tem vida com Deus, o que você vai fazer? Quando o seu filho estiver com 40 graus, 41 graus na calada da noite, você vai clamar, vai invocar o nome do Senhor, e o Senhor vai vir ao seu socorro. Saul não se preocupou com isso. Saul se preocupou com lajota, com tijolo, com reputação. Ele não se preocupou com integridade, que é bem diferente de reputação. E quando Samuel chega, porque o que Deus fala, e Deus falava pelo profeta, quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não se atrasa e Deus não adianta. Deus chega no tempo certo. Se Ele falou, meu irmão, não dá jeito, espera, porque Ele vai agir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Samuel chega. Quando Samuel chega, ele falou, fizemos tudo certinho, já foi correndo para Samuel, já está tudo certinho, fizemos tudo certo e tal. Aí ele falou, mas que balido de ovelha é esse? Eu estou escutando um balido de ovelha. Não, o povo poupou o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor, também o rei Agag está aqui. Ele falou, espera um pouquinho que eu vou falar com o Senhor, e vou te falar o que o Senhor me falou essa noite. E aí ele diz uma coisa que eu acho que foi a pior coisa que Saul ouviu em toda a vida dele. Hoje o Senhor confirmaria o teu reino, mas ele foi rasgado e foi dado a outro. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. É muito sério quando nós quebramos princípios, quando nós agimos precipitadamente e quando nós não entendemos e não buscamos entender o propósito do Senhor na nossa vida e através da nossa vida. Deus tinha um propósito na vida de Saul. E o propósito maior que Deus tinha, podemos assim dizer, além de unificar as tribos, além de lutar contra os filisteus, também era vencer os amalequitas que eram inimigos. E Deus levanta esse homem para isso. Quem sabe nesse tempo, Deus tem te levantado dentro da sua casa, Deus tem te levantado dentro dessa igreja, Deus tem te levantado nessa cidade, nesse bairro, para você vencer aqueles que têm lutado contra o povo de Deus. Você já pensou sobre isso? Claro que, mas pastor, não era culpa de Saul, porque isso vinha lá de trás, eram quase 400 anos, essa situação chegou até, essa conta chegou até ele. Claro, querido, a conta chega para nós às vezes, você é um pouco daquilo que você recebeu dos seus pais. Tem situações que você está vivendo que é consequência de escolhas que os seus pais fizeram. Benefícios ou consequências. Às vezes você desfruta de um imóvel, desfruta de uma herança porque os seus pais lutaram. E às vezes também situações do passado vieram até você, mas Deus está te dando a oportunidade agora de fazer certo. E de iniciar um tempo na sua vida onde você possa reinar, onde você possa ter governo segundo a vontade de Deus. Essa oportunidade foi dada a Saul. Deus não levantou Saul para ele ser derrotado, mas ele não deu ouvidos ao Senhor. Então, o que eu aprendo aqui, pastor? Acho que o cerne dessa mensagem de hoje. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte: quando algo que Deus me orienta a destruir
a vencer, a eliminar, a renunciar. Eu faço parte disso. Eu não cumpro a revelação, a orientação de Deus, exatamente como nos foi passada. Eu faço parte como que querendo barganhar com Deus. E nós gostamos muito disso. Nós gostamos muito de declarar que o Senhor é vivo, que o Senhor é poderoso, quando nós estamos num momento de prova. Mas às vezes quando nós estamos em situações que mexem com o nosso interior, com a nossa essência, com o nosso temperamento, com o nosso caráter, nós agimos como se Deus não estivesse vendo. Mas Deus está vendo todas as coisas. Os olhos dele, dizem em Apocalipse, é como chama de fogo. Você pode estar no escuro, irmão, você pode estar em qualquer lugar. O Senhor vai te encontrar. O Senhor vai te achar. E Ele te conhece na sua essência. Quando ninguém está te vendo, Ele está te vendo. Porque a minha reputação, o meu caráter, eu posso mostrar para as pessoas o que eu quero mostrar. Mas quando eu estou sozinho, ali está a minha essência. Ali está a minha vida. Ali, quando você está sozinho, que você declara quem realmente você é. E voltando aqui à palavra, os amalequitas tinham que ter sido destruídos. Josué também não cumpriu tudo. O Senhor disse que era para exterminar todas aquelas nações, todos aqueles povos. Ele fez em parte. Tributou alguns que Deus não tinha mandado tributar. Então nós estamos vendo gerações que vêm fazendo parte. E a conta está chegando. A conta está chegando. E às vezes a conta está batendo na nossa porta, na nossa casa, na nossa família. Então nós aprendemos que tudo que nós não destruímos, tudo que nós não renunciamos ou não vencemos, situações do passado que vêm, se eu não destruir, isso vai crescer e vai se tornar mais forte do que eu. E vai chegar uma hora que eu vou ter que lidar com isso. Porque na presença de Deus, tudo que ficou e que você não resolveu, uma hora vai vir para que você possa resolver. Ninguém passa borracha, a palavra diz em Apocalipse, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não tem como dar uma remendada, não tem como dar uma melhoradinha, não tem jeito, queridos. Não tem jeito. Ah, mas ele tem isso, ele tem aquilo, ela tem isso, mas é um servo de Deus, Deus usa. Uma hora vai chegar a conta. Vamos lembrar aqui? Vamos lembrar de Jacó? Jacó enganou lá atrás. Deus tinha dado uma palavra para Rebeca. Há duas nações no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Bastava ela confiar. Bastava ela confiar no Senhor, que Deus cumpriria, Deus faria a vontade dele. Mas eles arrumaram, deram um jeito. E tentaram ajudar Deus. É possível, irmãos, ajudar Deus, mas a gente tenta. Eu também tento. Mas Deus a cada dia tem falado, confia, entrega na minha mão. Não entregue, pega de volta. Mas entregue, confia, deixa Deus agir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não precisa, olha, irmão, essa palavra aqui, ela não volta vazia. Tudo que está aqui, um ponto, um tio, se cumprir, há de cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos testemunha viva disso. Cada um de nós. Nós somos testemunhas disso. Da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus. E a palavra diz que ele não cumpriu, ele falou, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vejo, pastor, uma geração de pessoas, claro que tem exceção, mas nós estamos vendo uma geração de pessoas que querem sacrificar, mas não querem obedecer. Sacrifício é mais caro. Sacrifício é mais caro. Se você obedecer, às vezes são princípios pequenos. Você vai crescer, você vai desfrutar da fidelidade de Deus, você vai permanecer no centro da vontade de Deus, mas as pessoas estão desobedecendo. A Bíblia não mudou, Deus não mudou. O que era pecado antes continua sendo pecado. Deus não mudou. Ah, agora pode, porque agora todo mundo faz. Deus não tem compromisso com multidão, Deus tem compromisso com a palavra dele. O princípio de Deus e os princípios de Deus precisam ser preservados, precisam ser cumpridos. Nós precisamos construir a nossa vida sobre os princípios de Deus, e um princípio de Deus é obediência. Obediência. Então, quando ele desobedeceu, querendo fazer o melhor, ele quis fazer alguma coisa ruim? Não. Separou o melhor do rebanho, alguém ia olhar e falar, nossa, que homem espiritual. Separou o melhor do rebanho, segurou até o rei aqui. Mas foi essa a palavra que o Senhor tinha dado para ele? Não. Deus não está querendo isso, irmãos. Nós não podemos dar nada para Deus. Quem somos nós? Deus está querendo a obediência da sua vida. Obediência. Posso fazer? O que eu posso fazer para Deus? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios
que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu não posso. Eu faço porque eu sou cristão, eu sou desprendido, eu compartilho e amo, que também é princípio de Deus. Mas não querendo em troca. Mas sabendo que se faço com um coração reto e voluntarioso, Ele é fiel para me abençoar em todas as coisas. Amém. Saul governou mais 38 anos depois disso. Então, é possível até que pessoas olharam, né, para ele e falaram, ah, mas ele continuou governando. Só tem uma coisa, ele perdeu o manto. Ele perdeu a autoridade. Ele governou segundo o braço dele, mas Deus não falava mais com ele. Eu não quero, na minha vida, na minha casa, em tudo aquilo que Deus tem me confiado, ter alguma coisa que eu não tenha primeiro a autoridade, a graça e o poder do Espírito Santo na minha vida. Porque tudo que eu construí com as minhas mãos, Deus não vai pedir. Ele só pediu aquilo que Ele deu. Deus não pede de você aquilo que Ele não te deu. Mas aquilo que Ele te deu, Ele pede. E se Ele pedir, você já perdeu. Você pode ter certeza disso. Mas quando você entrega, Ele multiplica, Ele abençoa, o nome dEle é glorificado. Ele é glorificado. E ele governou, enfim, Deus levantou, ungiu Davi. Agora me interessa aqui. Não vamos demorar muito, tá, pastor? Depois que eu aprendi com o senhor lá, quem me dá 5 minutos? Com esse grupo que tem aqui, eu posso ficar mais uma hora aí. Né? Que aconteceu? Davi foi ungido, a gente conhece a história, enfim. Agora, a batalha continua, a inveja de Saul contra Davi, aquela coisa toda, a perseguição. Porque Davi era espiritual, mas Davi cumpre princípios, respeita ele como ungido do Senhor, não vai lá querer fazer justiça, respeita, entende, espera o tempo dele. Davi foi um homem que discernia o tempo. Davi foi um homem que estava no centro da vontade do Senhor, ele sabia o tempo dele. Nós precisamos aprender a esperar, nós precisamos sair do cronos, viver o kairos de Deus, e saber esperar, saber entender que Deus tem um tempo. A gente quer as coisas muito rápido, mas Deus tem um tempo. E tem uma história interessante, e às vezes quando eu vou conversar com o jovem, eu falo assim, fica no Salmo 40, ele, misericórdia, pastor, fica no Salmo 40, meu irmão. E tem um jovem uma vez que falou assim com a gente, assim, pastor, eu preciso ter paciência, e eu sei que é um fruto do Espírito. Eu falei, meu filho, isso mesmo, você precisa ter paciência, ora ao Senhor, peça ao Senhor, confie no Senhor, porque a paciência é produto da esperança, e a esperança é produto da fé, e tudo isso é produto do amor de Deus, claro. E ele disse assim, pastor, eu orei a Deus e pedi paciência. Eu falei, é mesmo, filho? Que bom. E eu disse para Deus, falei, o que você disse para Deus? Senhor, me dê paciência, contando que seja logo. Me dê paciência, contando que seja logo. Eu falei, meu filho, você já orou errado. Mas nós somos assim, nós estamos vivendo um tempo de pressões, de imediatismo, de correria, nós queremos tudo muito rápido. Deus não responde às nossas pressões. Não responde, Ele é soberano, Senhor. Nós não temos poder de persuadir a Deus. Deus, Ele é misericordioso. Nós vamos orar, nós vamos buscar, e Ele, pela sua misericórdia, não por quem você é ou por quem eu sou, mas por quem Ele é, Ele age em nosso favor. Amém? Davi, levantado, lutando contra os inimigos de Deus, mas aqui tinha feito uma aliança com os filisteus para fugir de Saul, recebeu Ziclag pelo rei Aques. Foi uma cidade que foi dada a Davi, aqui no 1 Samuel 30. Aí a palavra diz o seguinte, que Davi, ele saiu para a batalha. Presta atenção agora, quem é casado, quem tem família. Você sai para a batalha todo dia? Sai, não sai? Pelo sustento da sua família, para preservar a decência, a ordem, o equilíbrio, para honrar os seus compromissos. Todo dia você sai, não sai? É isso aí, nós saímos para a batalha. Davi saiu para a batalha, mas Davi, ele esqueceu de uma coisa. O que ele esqueceu aqui no texto? Ele esqueceu de proteger a casa dele, a família dele. Nós estamos também vivendo um tempo também, que muitas pessoas estão lutando, estão estudando, estão trabalhando, estão dentro da igreja, estão servindo, mas estão deixando a sua casa exposta ao ataque do inimigo. São homens e mulheres e jovens de Deus que fazem, que querem estar à frente, que querem guerrear, mas deixam a sua vida, a sua casa exposta ao ataque do adversário.
Davi foi lá ajudar na batalha, mas chegou lá, os filisteus, quando viram Davi, falaram: não, manda esse homem embora, esse homem aí que matou vários filisteus, inclusive Golias. E ele saiu com os seus homens. E chegou em Ziclag. Quando ele chegou em Ziclag, a palavra diz assim: e os amalequitas haviam dado com ímpeto em Ziclag. Quem eram os amalequitas? Eram os filhos de Amaleque, eram os descendentes de Esaú, Esaú, irmão de Jacó. Essa situação estava vindo, as gerações, elas estavam vindo. E chegou agora a conta para Davi também. Queridos, há princípios, há situações e há ataques que não vão respeitar que você está agora na igreja, ou que você não está, ou que foi lá de trás, ou que não foi. Vai chegar e você vai ter que estar preparado. A questão é: estou preparado ou não estou preparado? Estou na posição ou não estou na posição? Porque vai chegar. Quem está preparado para a perda de um ente querido? Quem está preparado para um desemprego, para uma enfermidade anunciada sem aviso prévio? Quem está preparado para uma traição, para uma decepção forte, para uma mágoa? Quem está preparado? Agora, todos nós estamos sujeitos a tudo isso. E o povo de Deus, ele pode sim estar preparado no Senhor, confiando no Senhor, para que quando essa situação venha, a sua casa esteja firme sobre a rocha. Bem-aventurado o varão que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você edificar a sua casa sobre a rocha, pode vir o que vier, a sua casa permanecerá firme. Louvado seja o nome do Senhor. Chegaram ali os homens, juntamente com Davi, se depararam com uma cidade queimada, colocada a fogo. Aquela situação lá de trás foi crescendo, pecado e pecadinho, situações que vêm, não deixe isso aqui. Eu tive um sonho uma vez, pastor, no início da minha caminhada, e esse sonho falou muito comigo. Se servir para você, você pega, guarda. Eu tive um sonho que tinha 2 leões, bem pequenos, dentro da minha casa. Eles eram filhotes de leões. E quando eu andava pela minha casa, eles ficavam mordendo meu calcanhar. Mordendo meu calcanhar. E eu olhava para aqueles leões pequenos, eles eram bonitinhos. E eu falava no sonho: Senhor, eles são bonitos. E eu ouvi uma voz que dizia: mata, porque eles vão crescer. E se eles crescerem, eles vão te destruir. Então há situações que você sabe que o Espírito do Senhor não nos deixa enganado. Eu tenho certeza que nessa igreja está sendo pregada a palavra de Deus. Então tem coisas que a palavra de Deus está falando com você, o Espírito está te convencendo, mas eu dou as costas para isso. Eu resisto o Espírito Santo. E eu fico convivendo com alguma coisa que me dá um prazer, às vezes diante de um déficit de amor, um crédito de concupiscência. Alguma situação que eu preciso de tratamento, que eu preciso me render, que eu preciso me abrir para ser curado. Mas eu fico administrando isso. E aquela situação vai crescendo com o tempo. E lixo e pecado não tem prazo de validade, essas coisas ficam dentro de nós. Se você não renunciar, se você não se arrepender, confessar e deixar, isso vai vir contra você, contra a sua casa. É isso que Deus está falando aqui. E aí, queridos, o povo chegou, Davi era homem valente, mas não guardou a casa dele. Chegou, olharam, primeiro ataque do diabo. Primeiro ataque do inimigo, que aqui eram os amalequitas. Destruíram as casas, toda aquela cidade, todo o território, as moradias, aquilo que está ligado, relacionado à identidade, à sua história, às suas raízes. Isso foi atacado naquele dia. E diz a palavra: e as mulheres foram levadas cativas. Quantos casamentos estão sendo atacados pelo inimigo e as mulheres estão cativas dentro de casa? Estão presas, estão aprisionadas, estão vivendo um cativeiro espiritual, sofrendo dentro de casa, porque os lares estão sendo atacados. E a palavra diz: e os filhos e as filhas também foram levados. A terceira situação, o terceiro ponto, porque se a vida conjugal não está bem, os filhos começam a sofrer, a conta começa a chegar para os filhos,
A situação da casa, aquele lugar onde é para ser um ninho de amor, passa a ser um campo de guerra. E os filhos no meio daquilo, e muitas vezes os filhos sendo abusados emocionalmente. Pais que dividem, que se posicionam, que disputam a atenção dos filhos, ou usam os filhos para atacar o cônjuge. E a palavra diz assim, depois: e todo o rebanho foi levado, vida financeira. A vida financeira, a provisão deles, o sustento deles. Nós estamos vivendo esse tempo? Sim, nós estamos vivendo esse tempo. Nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, essa era de pós-modernidade, esse tempo que nós estamos vivendo nesse país, esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de hedonismo, de humanismo, de tantas coisas que estão aí, e que estão entrando dentro das casas, que estão dando com ímpeto, estão destruindo, e saiba de uma coisa, o inimigo não tem misericórdia. Se você brincar, ele vai te destruir, não tenha dúvida em relação a isso. Não brinque, nós não podemos brincar com a graça de Deus, jamais brincar com a graça de Deus. E a palavra diz que o rebanho também foi levado. E aí tem algumas pessoas que dizem assim: quando o desemprego, ou quando a pobreza entra pela porta, a mulher pula a janela. E infelizmente, é uma realidade que nós vemos nesses dias. Quando pessoas se unem, não pelo amor, não pelo afeto, mas um negócio, um interesse. Esse negócio também envolve corpo. Às vezes esse negócio é corpo, mas não tem afeto, não tem essência, não tem aliança. Enfim, ali os rebanhos foram levados, a situação financeira também para eles. Como é que eles iam viver agora? Do que eles iriam comer? Se os animais haviam sido levados, se o leite não tinha mais, se o queijo não tinha mais, como eles fariam agora? Aí a palavra diz, para não bastar, aqueles homens choraram, até o ponto que não tinham mais fôlego. Angústia, irmão. As coisas vão vir nos ataques, ataque. Nós estamos vivendo um tempo em que as doenças, as enfermidades psicossomáticas estão dando com ímpeto sobre pessoas, pobres, ricos, cultos, incultos, crentes e não crentes. E eles choraram, angustiados, porque eles tinham perdido. Eles tinham sofrido uma derrota naquele momento. Nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não diz, mas nós podemos fazer uma inferência e dizer que é possível que naqueles segundos, não sei em quanto tempo de choro, aqueles homens fizeram uma reflexão: poxa, nós saímos para uma batalha e deixamos os nossos filhos, as nossas esposas, o nosso rebanho desguarnecido. Nós não construímos muros, nós não protegemos a nossa casa. E há muitas pessoas hoje que estão indo para as batalhas para alcançar a glória dos homens, ao custo de sacrificar as suas famílias. E muitas famílias têm sido destruídas. E para não bastar, fechando agora o quinto e último ponto de ataque, a palavra diz: e o povo que restou queria apedrejar Davi. Misericórdia, pastor. O que é isso? Sim, querido. Porque quando tudo isso acontece, os relacionamentos são quebrados. As pessoas começam a atacar, porque não falta gente nessa hora para dizer assim: eu acho que você tinha que ter feito isso, eu acho que são as pedras que vão sendo lançadas, ou que querem lançar. Às vezes não falam diretamente para você, mas falam para o outro. Eu acho que, começa a opinião, a Bíblia diz que você não tem que ouvir a opinião de ninguém, mas na multidão de conselhos, ali sim a sabedoria é conhecimento. Opinião é uma coisa que você pode desprezar, e conselho só dá quem foi preparado para isso, e quem é de Deus. Agora opinião, querido, muita gente vai dar opinião. Muita gente vai dar opinião. Se eu tivesse ouvido opiniões, eu não estaria aqui hoje. Mas eu ouvi o conselho do Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. Porque Ele teve paciência e me convenceu. Não é porque eu sou bom, mas eu me dispus a fazer a vontade do Senhor. Então os relacionamentos, por fim. E aí a palavra diz o seguinte: presta atenção nisso agora, por favor. Aí Davi levantou, pegou a espada e saiu para matar os amigos. Ou Davi falou: vocês são culpados. Foi isso que Davi fez? Não. Na hora de crise, você não tem que achar e procurar culpados. Você tem que se lançar aos pés do Senhor. Eu não sei em que momento você está. Tem gente que está aqui no momento seguinte: ih, pastor, eu estou indo para a batalha, eu estou deixando tudo desguarnecido. Tem outros, eu estou exatamente nesse momento.
Já foi tudo destruído e agora eu quero restituição. Você quer restituição? A restituição está no Senhor. Mas você vai ter que lutar. Não vai ser o pastor, por melhor que ele seja, por mais dedicado que ele seja, que vai entregar na sua mão. Não serei eu. Ninguém, a não ser você mesmo, pode mudar a história da sua vida. Eu estou vendo pessoas chegando nesse momento aqui, irmãs, e falando assim: eu perdi, e aceitando isso. Eu perdi minha casa, eu perdi minha família, foram as circunstâncias da vida, eu falhei. E eu estou vendo pessoas que estão se esforçando no Senhor. Eu estou vendo pessoas que estão falando assim: eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Eu vou lutar. Eu vou me esforçar no Senhor. Eu não estou preocupado e não quero achar culpados nessa hora. Mas eu quero lutar. Você quer lutar? Ou você é vítima das circunstâncias? A vitimização, ela traz até uma compensação, de certa forma. Mas ela não traz restituição. A palavra diz: e todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. A nossa saída é o Senhor. A nossa solução é o Senhor. A nossa vitória é o Senhor. Eu paro aqui e olho para a minha vida. Olho para as gerações que passaram, das quais eu sou descendente. Eu olho a derrota, eu olho situações chegando, e eu posso parar aqui e falar assim: chega, na minha geração, a partir de mim, em nome de Jesus, está cancelado, e uma nova história eu vou começar a viver na presença do Senhor. Ou eu posso aceitar, ou eu mesmo posso, como protagonista da minha vida, chegar em um momento, em que decisões, em que falhas, em que falta de vigilância, em que quebra de princípios, distanciamento da vontade de Deus, me levaram a situações difíceis. Eu só tenho duas saídas: ou eu aceito, ou eu me esforço no Senhor. E eu queria te desafiar, porque eu sei que para servir a Deus, você não é frouxo, você não é covarde, você é valente. Por isso que você está aqui. Porque o reino de Deus é para homens e para mulheres valentes, não é para covardes. Os covardes fogem, porque fácil é viver o mundo, fácil é viver o pecado. Mas o povo que quer se santificar e quer lutar é um povo que tem coragem. E esse povo aqui de Lagoinha é um povo que tem coragem. Por isso que essa igreja chegou aqui, por isso que esse povo chegou aqui, porque homens de Deus tiveram a coragem, lutaram, perseveraram, e a cidade e as cidades foram abençoadas, porque abriram portas para que o evangelho seja anunciado. Você pode aceitar ou você pode lutar. E se você lutar, se esforce no Senhor, que o Senhor te dará a vitória. Não procure: meu bem, minha esposa, meu filho. Não vai resolver. Não entra naquela síndrome da transferência de culpa, a síndrome de Adão. Mas você, não foi a tua mulher que tu me deste, dizendo assim: a culpa é sua, Deus, porque é o Senhor que me deu essa mulher. Não faça isso, querido. Não faça isso. Se você entendeu, se você tem consciência, comece a mudar a partir de agora. Se foi algo que você fez errado, quando nós fazemos algo errado diante de Deus, só tem uma saída para nós: nos arrepender e confessar e deixar. Só há uma coisa que separa o homem de Deus: o pecado não confessado. Porque se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, pastor.